Mais uma vez, boa noite a vocês aqui do grupo Upstreamers, os amigos que estão acompanhando essa gravação também. É uma alegria a gente se reunir toda semana aqui para estudar a Palavra de Deus, para buscar uma comunhão maior com o nosso Criador. E lembrando que estamos estudando aqui a série O Resgate da Verdade, uma série de estudos bíblicos que foi preparada pensando em universitários, pessoas que querem assim um conhecimento um pouco mais aprofundado das doutrinas bíblicas. Começamos com alguns passos atrás, como eu tenho dito, né? Analisando a existência de Deus, analisando se a Bíblia Sagrada realmente é um livro confiável. E daqui para frente, nós vamos então mergulhar de cabeça, de modo mais profundo, nas doutrinas bíblicas mais importantes, né? Teremos ainda várias lições. Esse é um grupo que nós estamos sonhando, se transforme num ministério mesmo, né? É assim que temos chamado aqui entre nós. É um grupo de jovens e eu, adventistas, que tem se reunido para buscar mais a Deus e buscar um fortalecimento maior da fé. Upstreamer é aquele fenômeno em que o salmão, especialmente, né, volta, não importa onde ele esteja, nos oceanos, ele volta para o local de origem, para procriar, para ter seus filhotinhos ali, né? Então, a ideia aqui é que todos nós queremos voltar para casa, queremos voltar para nossas origens, para o nosso Deus, para a Bíblia Sagrada, para dali encontrar forças e depois voltar para os mares, né, do mundo aí e levar muitas pessoas a Jesus. Eu tenho dito aqui para esses jovens, com quem eu tenho tido o privilégio de conversar sempre, que isso aqui é um grupo de discipulado, né, de preparação, de treinamento, para que depois cada um de vocês faça o mesmo, quem sabe no Zoom, pessoalmente, enfim, onde Deus abrir as portas, vocês terão capacitação aí suficiente para avançar, né? E eu já sei que alguns aqui têm canal já no YouTube, tipo o Mateus já tem o canal dele, alguns aí já estão gravando vídeos, quem sabe já não é um momento aí de pensarem, né, usar as redes sociais, quem sabe abrir um canal também para divulgar alguma coisa, algum assunto que você goste, mas com viés bíblico, né? Peça a Deus e com certeza ele vai mostrando aí o caminho, o que fazer, como fazer, né? Hoje nós decidimos, né, estudar aqui os temas 10 e 11, o tema 10, Sintonia Perfeita, e eu convidei o meu amigo Leonardo, o Léo, para fazer um resumão, né, como a Mafê fez na semana passada, como o Schiller fez na semana anterior. Hoje, então, é a vez do Leonardo, e fique atento aí que eu posso bater a porta de outros aí no processo, né? E o Léo bondosamente aceitou o convite para fazer uma síntese aí do capítulo 10, até porque nós já falamos bastante sobre a Bíblia, sobre a confiabilidade que ela tem, né? E esse 10 também trata um pouquinho disso, embora seja um tema bem legal. Eu espero que vocês tenham lido. Aqueles que estão nos acompanhando aí, tem um PDF gratuito na internet, é só você procurar no Google, né? Resgate da Verdade PDF. Você encontra lá, é só baixar e estudar. Então, o tema 10, espero que vocês leiam, porque o Leonardo vai fazer apenas um resumo aí pra gente desse assunto aí. Sintonia perfeita, né? O que quer dizer isso aí? Que sintonia perfeita é essa aí que o Léo vai apresentar pra gente? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu só queria fazer um parênteses antes de agradecer a vocês e também aos que nos assistem pela oportunidade que eu estou tendo aqui de aprendizado, de conteúdo mesmo, que eu iniciei, eu até peço oração para vocês. Eu iniciei há cerca de 3 semanas, um mês atrás, um estudo bíblico também com amigos meus que não são da igreja, conhecem um pouco, estudaram comigo, mas não são. Mas é difícil, né? A gente falar algumas coisas, e esse grupo tem me ajudado muito. Então, eu gostaria de pedir oração para os amigos também que nos assistem, nesse sentido, para Deus continuar me guiando. Bom, o tema é o tema 10, Sintonia Perfeita. Por que sintonia perfeita? Bom, a Bíblia ela sofre muitas críticas, né? Muitos comentários negativos, enfim. Em relação à sua veracidade, em diversas críticas, diversos pontos, sempre tentando desmoralizar as escrituras, né? A maioria desses comentários, dessas críticas são respondidas, e outras, a arqueologia, né, provas palpáveis conseguem satisfazer as indagações. Sintonia perfeita é uma crítica que faz a Bíblia no sentido a diferença da abordagem do Velho para o Novo Testamento, né? Como a gente pode crer ou seguir um Deus que em um Velho Testamento
manda que seu povo invada tribos, mate pessoas, e no Novo Testamento ele em pessoa vem e salva prostitutas, conversa com mulheres, conversam com pessoas que eram realmente, entre aspas, a escória da sociedade. Há uma certa divergência, essa divergência é usada contra a veracidade da Bíblia. Bom, se você for ler a Bíblia de coração humilde, você vai perceber que todo o Velho Testamento é uma preparação para o que é falado no Novo Testamento, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo, o sacrifício e tudo que nós lemos ali, um pouco depois com Paulo e João. Mas o Velho Testamento, além de relatos históricos, né, ele se baseia, sobretudo, na vinda de Jesus Cristo. A gente também precisa entender algumas coisas. Existem realmente coisas do Velho Testamento que já se tornaram obsoletas. Quais são essas coisas? Costumes de um povo específico, ali principalmente os judeus, os hebreus, e as leis pedagógicas, né? O que seriam essas leis costumes pedagógicos? Um sacrifício do cordeiro, o templo, que tudo encaminhava realmente para a volta de Jesus Cristo, para a morte de Jesus Cristo, e também para a volta, né? Essas sim, depois da vinda de Jesus Cristo, já não se tornaram mais necessárias. Agora, as leis morais, como os 10 mandamentos, orientações sobre a saúde, permanecem. Então, a gente precisa também entender que nem tudo que a Bíblia menciona, ela apoia. A Bíblia também é um documento histórico e ela menciona muitas coisas. Como que a gente pode perceber que o Velho Testamento é uma preparação para o Novo Testamento? Eu gosto muito, né, de falar sobre as profecias de Daniel. As profecias de Daniel se baseiam muito, tanto na volta de Cristo, quanto em 1844, e as profecias históricas, até dos reinados, né? Então, são coisas que viriam depois de Daniel, e que algumas aconteceram no Novo Testamento. Os profetas, como Miqueias, Isaías, ali os últimos livros do Velho Testamento, falam muito da volta de Jesus Cristo, né? Da volta de Jesus Cristo no Novo Testamento. A gente pode usar o próprio Novo Testamento para falar que o Velho Testamento realmente faz parte da Bíblia e não deve ser desconsiderado ou abolido, como alguns dizem. Se a gente for em João 5,39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse isso, mas não existia Novo Testamento em Jesus Cristo. Se o próprio Jesus Cristo estudava as Escrituras, falava dela e se apoiou nela, ele mesmo diz que as Escrituras falavam dele, então o Novo Testamento não há diferença nenhuma do Velho Testamento. Talvez de abordagem, de forma de escrita, mas eles se completam. Se a gente for também em João 5, 46 e 47, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Entende? O próprio Jesus apoia o Velho Testamento. Romanos 7, 12 também fala: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Paulo não tinha acesso ao Novo Testamento, somente ao Velho. E ele diz que a lei é santa. Qual é a lei? Os 10 mandamentos. Ou seja, o Velho Testamento. Mesmo que seja difícil para nós entendermos como conseguirmos associar essas certas diferenças que existem do Velho para o Novo Testamento, até por questão de cultura, questão de acontecimentos ali, o contexto histórico, como a gente consegue ligar essas coisas? Acima de tudo, pedindo a orientação do Espírito Santo, né? A Bíblia diz o colírio de Deus, ou seja, aquilo que vai abrir os nossos olhos, aquilo que o Espírito Santo vai fazer conosco e vai nos dar a capacitação de interpretação, mediante o Espírito Santo. Não adianta nós lermos a Bíblia com o intuito de usar, de ler para aprender e poder usar contra a Bíblia esses argumentos, né? Deus trabalha de diversas formas, mas com certeza essa não é a vontade de Deus. Deus quer que nós estudemos a sua palavra de todo o coração, de humildade, com humildade, né? E acima de tudo, ao estudar, orar e ter humildade e ter curiosidade para estudar, e ir a fundo. Muitas vezes as coisas estão escondidas. Ellen White diz que existem muitas coisas na Bíblia que nós, jovens, seremos responsáveis por descobrir, que são coisas que ainda não foram descobertas na Bíblia. Vira e mexe, a gente tem TCCs de um trecho da Bíblia. Então, assim, temos que realmente gastar tempo no estudo para que a gente não caia nessa armadilha, né, que Satanás cria, que propicia
diversas interpretações, diversos movimentos, e alguns até contra a própria Bíblia. Então, essa divergência do Velho e do Novo Testamento, que trouxe até religiões gigantescas, não são corretas. O estudo da Bíblia é total. A Bíblia se completa, ela é autossuficiente. E é isso. Acho que foi o suficiente. Muito bom, Léo. Obrigado aí pelo resumo, né? Fez uma síntese muito boa aí dessa. O propósito do estudo 10 é justamente esse, mostrar a harmonia que há entre Antigo e Novo Testamento, né? Você mencionou aí, por exemplo, algumas atitudes que Deus teve que tomar drásticas com alguns povos pagãos, idólatras e assassinos, né? Mas se a gente pensar bem, no Novo Testamento também tem atitudes de juízo, como, por exemplo, aconteceu lá com Ananias e Safira, né? Que mentiram para Deus e cometeram pecado contra o Espírito Santo e morreram, foram mortos por Deus, né? E, por outro lado, temos no Antigo Testamento também atitudes de graça muito bonitas, como o caso da Raabe, né? Aquela prostituta que em Jericó foi poupada porque ela creu, né, em Deus, no Deus dos judeus, e assim, inclusive, se tornou uma das pessoas que foram membros da linhagem que deu em Jesus, né? Tanto Ruth, uma moabita, quanto Raabe, aquela prostituta também pagã, acabaram entrando na linhagem de Jesus. Olha que Deus inclusivo, que bonito isso, né? Então nós vemos juízo no Antigo e Novo Testamentos, porque chega um momento que Deus tem que executar o seu juízo, ele vai executar no fim das contas também, a Apocalipse mostra isso, né? Mas também vemos graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, é um livro só, né? Ele desemboca no outro, e, enfim, a Bíblia, a Escritura Sagrada, é um livro só, né? Essa ideia de que o Antigo foi abolido e que não tem mais valor, ela realmente é uma falácia, né? A lição 11 tem como título Quem é Jesus e o que isso importa? E por que importa realmente, né, estudar esse assunto? Porque muita gente tem uma noção equivocada de quem seja Jesus, né? Vocês sabem que, para alguns, Jesus foi apenas um profeta, para outros ele foi... Pior de tudo é que eu já ouvi é que Jesus foi um revolucionário, né? Um agitador, alguma coisa assim, mais ligado à política, né? Jesus nunca se insurgiu contra o templo, ele mandava as pessoas, inclusive, ir ao templo para se apresentar, como aconteceu com aquele caso de um homem curado, né, que foi, Jesus mandou que ele fosse ao templo, mas em nenhum momento você vê Jesus dizendo, vamos derrubar o Império Romano e tomar o poder, né? Isso não existe, né? O reino dele era de outro mundo, e a gente sabe que reino é esse, não reino espiritual, vida eterna, não vida aqui na terra passageira, né? Então, é algo totalmente falacioso, né, incorreto apresentar Jesus como um revolucionário. Ele era o salvador do mundo, salvador de judeus, de romanos, de todas as pessoas, né? E então esse estudo aqui ele é vital para a gente começar a entender as coisas, porque ele mostra quem é o personagem central da Bíblia, né? Quem é esse Deus a quem nós adoramos, esse Deus que se revela na Bíblia. E o primeiro ponto é o seguinte, que o Jesus histórico, o homem Jesus, esse é inquestionável, né? Existem muitas fontes extra-bíblicas que apresentam Jesus como um personagem real. Eu tenho aqui comigo, eu vou aqui minimizar de novo para mostrar maior para vocês. Eu tenho aqui comigo a história dos judeus, dos hebreus, né? De Flávio Josefo. Ou seja, um autor do primeiro século, judeu, naturalmente não era cristão, né? E nessa obra aqui, que é um clássico dele, na página 418, vou ler para vocês aqui, 418, existem outras fontes também de historiadores romanos, né? Autores romanos que falam de Jesus, mas essa aqui é bem interessante, porque o Flávio ele fala assim, Flávio Josefo, né? Neste mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Veja que Josefo demonstra aqui uma apreciação, né? Uma admiração pelo Rabi da Galileia. Ele fala, se era só homem, né? Não sei. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, como mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Olha só, Cristo quer dizer o Messias, né? Christos. Era o Messias. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram o nome.
Olha só que interessante. Cristãos. Tiraram o nome de Cristo, né? Inicialmente era um apelido pejorativo, mas depois se tornou um nome honroso, né? Hoje eu tenho alegria de ser chamado de cristão. Me sinto honrado, né, por ser chamado de cristão. Então, veja, Flávio Josefo, um autor judeu, né, uma fonte não bíblica, dizendo que Jesus de fato existiu, ele ressuscitou, ele foi condenado, enfim, etc, etc. Né? Inclusive, percebe-se ali que ele tem uma admiração por Jesus. E como eu disse, há outros autores que falam de Jesus, já falamos aqui sobre o anel de Pilatos que foi encontrado, né? A tumba mortuária, ali, o ossuário de Anás e Caifás. Então, todo o cenário onde Jesus viveu e o próprio Jesus são respaldados pela história e pela arqueologia, né? O que você concluiria, então, a respeito de alguém que, sendo homem, dissesse que é Deus? Agora vamos entrar no outro aspecto, né? O Jesus histórico, ok, resolvido. Mas Jesus não é só um personagem histórico. Ele fez afirmações muito contundentes no tempo em que esteve aqui na Terra, né? Por exemplo, ele disse de si mesmo o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa afirmação foi tão clara, categórica, que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, por blasfêmia. Se ele não fosse Deus mesmo, Jesus, seria uma blasfêmia, porque se colocar no lugar de Deus, se fazer Deus, é uma atitude blasfema, né? E Jesus, ele fez isso, tanto que os judeus entenderam muito bem ao desejarem, tentarem apedrejá-lo. Não conseguiram, obviamente, mas a intenção mostra que eles compreenderam as palavras dele. Como assim? Tu tens aí 30, né, anos e exististe antes de Abraão? Né? Como assim? Que história é essa? Antes que Abraão existisse? E mais, a expressão eu sou que ele usa ali remete a Êxodo 3,14, que é aquela expressão que Deus usa para se identificar a Moisés, né? Moisés pergunta, mas quem eu digo para o povo que está me enviando para libertá-lo do Egito? Aí Deus diz, o eu sou te enviou. Essa expressão aí, eu sou, ela representa a eternidade de Deus, ele não era, nem será, ele é o tempo todo, ele não tem passado, presente, né? Futuro, é sempre um presente, digamos assim, ele é o eu sou. E Jesus emprega a mesmíssima expressão, ego eimi, em grego, o que faz essa conexão com o Antigo Testamento. Mais uma vez aí, demonstrando a tese do Leonardo, né? Que há uma conexão entre os dois blocos assim da Bíblia. Então Jesus, ele afirmou ser Deus. E nós temos que lidar com essa questão, porque ou você aceita o que ele está dizendo e entende que ele é Deus e crê nisso, ou você o rejeita completamente, porque nenhum profeta do Antigo Testamento jamais disse, eu sou Deus. E se dissesse, seria desprezado, apedrejado, né, desconsiderado. E Jesus disse isso. Então nós temos só duas alternativas. Ou aceitamos que ele é Deus, ou o rejeitamos como doido ou um impostor, ou alguma coisa assim. Aceitá-lo só como um profeta, como um sábio, um filósofo, um revolucionário, não dá. Porque ele falou de si mesmo essas coisas bastante sérias. Eu sou Deus. Então, como eu dizia, né, Jesus, ele afirmou de si mesmo ser Deus e não fez isso só uma vez, não, né? Ele fez isso algumas vezes, foi bastante claro para quem quisesse entender. E como eu disse, algum profeta de Deus disse algo parecido de si mesmo assim? Nunca, jamais, né? Nunca vemos Isaías, Jeremias, Daniel, qualquer um dizer eu sou. Ou então coisas assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pensem, um ser humano ter chegar ao absurdo de dizer que ele é a vida, ele é o caminho, ou então eu sou a verdade. Veja, são afirmações muito, muito contundentes, como eu disse, né? Para usar de novo essa palavra. E elas exigem uma resposta de quem ouve. Ou você aceita, ou você cai fora. Esse camarada aí está doido, ou é um impostor, como eu disse, né? Meio termo não dá. Na verdade, alguém que afirmasse ser Deus e não fosse, deveria ser tratado como louco, como eu disse, ou charlatão, né? Menos um sábio. Assim, ou Jesus é Deus, ou não serve como modelo de conduta, porque ninguém seguiria um lunático ou um arrogante a ponto de dizer eu sou Deus, né? Eu, pelo menos, não seguiria, a menos que fosse. Aí sim, eu teria a maior alegria de seguir, né? Então, como ocorre com a Bíblia, que é ou a revelação de Deus, ou o maior embuste de todos os tempos, né? A mesma coisa, né? A Bíblia, assim como Jesus, ou você aceita como palavra de Deus, ou você a descarta, porque ela afirma de si mesma, os autores afirmam que ele é a palavra de Deus. Né? Ou é uma loucura, ou é a verdade
evidente, né, de que ela é a palavra de Deus. Então você pode dar as costas, como ocorre com a Bíblia, você pode dar as costas para Jesus, considerando um lunático, ou impostor, ou analisar seriamente as afirmações que ele faz, como esta aqui também, de João 10:30. Ó. Eu e o Pai somos um. Olha só que interessante. Se ele de fato for o que ele diz ser, não podemos simplesmente tropeçar nessa verdade e fazer de conta que nada aconteceu, né? Quem é Jesus? Para responder essa pergunta, temos que analisar o que a Bíblia fala sobre a Trindade, que é um assunto bem interessante. Eu sei que nós não vamos ter respostas para tudo aqui, porque, afinal de contas, agora vamos tirar as sandálias dos pés para tentar entender um pouco quem é Deus, o Criador, né? Nós vamos ver aquilo que ele revelou de si mesmo, o suficiente para a gente compreender, mas não tudo. Afinal de contas, é Deus, né? Isaías 45:22 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Paulo aqui, né, está dizendo isso, fazendo eco a Isaías 45:22. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então a Bíblia é clara em afirmar que existe apenas um Deus, né? Nós somos monoteístas. E esse Deus tem o nome de Yahvé, ou Yahweh, né? Enfim, o tetragrama lá hebraico, cuja pronúncia ninguém conhece, na verdade, né? Mas também diz que esse Deus se manifesta através de 3 pessoas divinas. E isso está muito claro na fórmula batismal de Mateus 28:19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula, ela é autêntica, está na Bíblia, e nós que aceitamos Ellen White como uma pessoa que escreveu inspirada por Deus também, Ellen White diz que essas palavras foram proferidas, né, pela boca de Jesus. Ou seja, não tem dúvida de que a fórmula batismal trinitariana, ela é inspirada, está na Bíblia e é autêntica. Ou seja, Deus, ele se manifesta por meio de 3 pessoas. Eu sei que isso é muitas vezes complicado de entender, mas é uma revelação que está na Bíblia. Nem tudo que está lá a gente consegue compreender, né? É o que diz Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas são para nós. As encobertas pertencem a Deus. Aquilo que ele julgou por bem revelar, está revelado. E a gente consegue entender, assim, o suficiente, né? Quanto à divindade de Jesus, que textos podemos usar para provar que, além de ser uma pessoa que caminhou na Terra, ele também é Deus? Existem vários, né? Nós não vamos ter tempo aqui de ver todos eles, mas, por exemplo, lá no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías já tinha escrito o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe na Paz. Quem é esse menino que nasceu, que Isaías anuncia aqui? Só pode ser Jesus, né? Porque o único ser da divindade que se fez menino e nasceu aqui na Terra foi Jesus. E aqui ele é chamado de quê? De Pai da Eternidade, ou seja, ele é o Senhor do tempo, ok? Ele existe antes do tempo. Ele é o Deus forte. O que você quer mais, né? Para demonstrar que realmente Jesus é Deus, do que um texto tão claro como esse aqui, ok? Outro texto interessante, que eu acho que o Leonardo até citou, né? Miqueias 5:2. Aqui, também um texto lá de séculos antes de Cristo, né? Anunciando não só o nascimento e o local do nascimento, mas outra coisa aqui mais nesse verso. Olha que interessante. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Ou seja, vai nascer em Belém, né? Cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que interessante. O profeta Miqueias está dizendo o seguinte: ele vai nascer em Belém, mas não se esqueçam de que ele é eterno. Ele existe desde a eternidade. Então aqui ele mostra o Deus que se fez homem, mas o Deus que já era eterno e sempre será eterno, antes da encarnação e depois da encarnação. Não é interessante esse texto? Miqueias 5:2 é fantástico, né? Existem outros, claro, né? João, vamos para o Novo Testamento agora. João é aquele que andou com Jesus, que abraçou Jesus, o discípulo mais íntimo de Jesus. Ou seja, se tem alguém que você tem que ouvir como testemunha, é João, né? Eu não vou dar bola para religiões que não creem que Jesus é Deus, não vou dar bola para alguns que questionam isso. Eu vou ouvir uma testemunha ocular, que tem muito mais autoridade, ainda mais João. E João começa o seu evangelho dizendo o seguinte, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pergunto, se Jesus criou todas as coisas, pode ele ser criado? Não faz sentido, né?
ele ter criado tudo e ele mesmo ser uma criatura, né? Aí não seria o tudo, seria tudo depois dele, sei lá, alguma coisa assim, né? O texto é muito claro e está em consonância com os textos do Antigo Testamento. Ele era o verbo, a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus o Pai e era também ele Deus. Aqui nós vemos, então, dois membros da Trindade Santa, né? Ah, mas no grego, não sei, eu tenho aqui a Bíblia grega, tenho aqui a Bíblia interlinear, dá para ler direitinho, que está exatamente assim. Foi muito bem traduzido esse verso, né? Ele era Deus, estava com Deus e criou todas as coisas, ok? Isso aqui eu já expliquei. Se todas as coisas foram feitas por ele, ele mesmo não pode ter sido criado, obviamente, né? Romanos 9,5. Olha que texto fantástico do apóstolo Paulo. Dos israelitas são os patriarcas. Abraão, Jacó, Isaac, né, os patriarcas. E também deles, dos patriarcas, dos israelitas, descende o Cristo. Ou seja, geneticamente, Jesus era um judeu, segundo a carne, o qual Jesus é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Outro texto que, mais ou menos como Miqueias, está dizendo o seguinte, ó, gente, presta atenção. Do ponto de vista genético, eles não tinham essa palavra naquele tempo para usar, né? Então ele falou segundo a carne. Hoje a gente pode atualizar. Do ponto de vista genético, ele é judeu, mas não se esqueçam, ele é Deus acima de todos. Paulo reafirma o que João falou, o que Isaías falou, o que Miqueias falou. Ele veio como menino, veio como ser humano, mas não se esqueçam de que ele já existia. É eterno, é o Deus que se fez carne. E esse assunto da encarnação de Jesus é o mais maravilhoso na Bíblia, é um tema que vai ocupar, eu acho que tenho certeza, a nossa atenção por toda a eternidade, porque é uma coisa tremenda. Imaginar que o Criador do universo se transforma num óvulo, eu posso estar até cometendo alguns crimes conceituais aqui, porque não dá nem para a gente explicar isso, né? Mas ele se transforma num óvulo, é implantado no útero de uma mulher, de um ser humano, e ali se desenvolve como um bebezinho, nasce como um bebê frágil, cresce como criança, se torna um adulto, e ali estava Deus em sua plenitude, só que coberto pela capa humana, né? Isso é tremendo, gente. Isso emociona e vale a pena meditar nesse assunto, viu? Estudar esse assunto. Aqui o apóstolo Paulo explica a origem humana, a genética de Jesus, mas nos lembra de que ele sempre existiu como Deus. E o Espírito Santo? Já que falamos do Espírito Santo aqui, né? Não custa dar uma pinceladinha nisso, né? Ele é uma pessoa, o Espírito Santo? Será que ele é Deus também? Bom, o tempo não permite aqui, mas, por exemplo, João 14, 16, 17, 16, 13, Romanos 8, 26, 27, enfim, mostra que o Espírito Santo tem distinção. Ele não é o Pai, não é o Filho. Ele é um ser próprio. Não é porque ele veio em forma de pomba sobre Jesus, ou porque ele é comparado com fogo, com água, né, com óleo, que ele não tenha personalidade. A Bíblia diz que ele chora, que ele se alegra, que ele se entristece, que ele pensa, que ele decide. São todas características de um ser que tem intelecto, que tem vontade própria. Aqui estão os textos na tela. Então não dá para negar que ele seja uma pessoa, porque uma energia não pensa, não chora, não se alegra, né? Não toma decisões. Uma energia não faz isso. Agora uma pessoa sim faz isso. Agora admitamos, é o ser mais misterioso da divindade, porque ele não veio falar de si mesmo, ele veio falar de Jesus, nos revelar Jesus. Então ele não falou de si mesmo, temos pouca coisa revelada sobre a natureza dele, e aqui nesse caso o silêncio é ouro, né? É melhor não avançar muito o sinal, mas uma coisa podemos saber, duas pelo menos. Ele é uma pessoa e ele é Deus. Ele é divino tanto quanto o Pai e quanto o Filho, né? Então, qual dos três criou o mundo? O que vocês acham? Quem criou o mundo? Foi o Pai, foi o Filho, foi o Espírito Santo? Olha que interessante, em Gênesis 1, 26 e 3, 22, existe ali a expressão façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que você acha que Deus, ao falar, usou o plural? Com quem ele estava falando ali? Com anjos? Anjos não criam planetas. Anjos não criam vida em planetas, né? Só pode ser Deus. Então ali o plural indica que havia mais de um. Pelo menos dois tinha que ter. Mas o terceiro estava lá também, porque a gente vê... Primeiro, João disse, o verbo criou todas as coisas. O Pai, obviamente, é o Criador. E Gênesis também diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então os três estavam lá criando o mundo para nós morarmos aqui. De fato, somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem poder de criar, né? Colossenses diz isso, Hebreus também, Gênesis 1, 2 e vários outros textos, né? Depois do pecado, o ser humano não mais pôde ver a Deus, por isso o Criador tomou providências, pois sempre desejou estar no meio de seus filhos, pertinho de seus filhos. Então João 1, 18 diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito,
que está no seio do Pai é quem o revelou. Gente, presta atenção nesse verso. O que João está dizendo aqui? Ele fala de duas pessoas da divindade no mesmo verso. Olha só. Ninguém jamais viu Deus. Que Deus? O Pai. Mas o Deus unigênito, qual foi o Deus que se tornou gerado? Que foi gerado aqui na Terra como ser humano? É Jesus. Então, ninguém jamais viu o Pai. Mas Jesus, que é o Deus unigênito, que está junto com o Pai, revelou o Pai. Olha que lindo, né? O Deus que se encarnou revelou a divindade. Então, você quer saber como Deus pensa? O que Deus pensa de você? Como Deus trata os pecadores? É só você ler os evangelhos. Será que Deus se preocupa com crianças? Jesus pegou crianças no colo. Será que Jesus perdoa prostitutas, pessoas que caíram feio no pecado? Jesus perdoou a prostituta. Será que Deus é paciente? Jesus foi paciente. Será que Deus é, me perdoa a expressão, frouxo com o pecado? Não, Jesus foi firme com o pecado. Então, quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Leia sobre Jesus. Conheça os evangelhos. Você vai saber como é Deus, né? Ah, mas o Deus do Antigo Testamento é mau e o do Novo é bom. Peraí. O do Novo é Deus. É o mesmo Deus. O eu sou que deu a lei para Moisés é o Deus que no Novo Testamento diz eu sou. Então, ele muda a atitude de acordo com o povo, né, destinatário de suas palavras. Ele vai interagindo de acordo com o povo. Só que é o mesmo Deus, né? Isso é importante que nós frisemos aqui em nosso estudo. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e Jesus também é Deus. Não são três deuses, mas uma família divina. Comparando assim muito mal e superficialmente, aqui em casa somos 5 pessoas, mas eu posso dizer assim, somos a família Borges, não posso? Somos todos distintos uns dos outros, mas somos todos uma família. Mal comparando, a Trindade é uma família divina. Então, é um Deus, mas são 3 pessoas. A divindade, o Pai é Yahvé, o Espírito Santo é Yahvé, e Jesus é Yahvé. Yahvé é o nome da família divina, ok? O plano de redenção envolvia a encarnação do Filho, a fim de morrer pela raça caída e revelar mais claramente o amor, o caráter da divindade. Então não é o Filho que é bonzinho e o Pai que é severo, não. Tanto faria se o Espírito Santo encarnasse aqui, ou o Pai. Mas, na decisão da Trindade, né, foi Jesus quem veio. Mas tanto faria qualquer um deles, porque o amor é igual, né? Imagine então que o Pai, agora vamos pensar um pouquinho nessa questão. Imagine que o Pai tivesse criado um ser menor, um semideus, para vir morrer no nosso lugar. É mais ou menos como se estivesse pegando fogo em minha casa e eu batesse na porta do vizinho e dissesse assim, corre lá e salva meus filhos. Você acha que eu, como pai, não ia enfrentar as chamas, me queimar todo e morrer, se fosse preciso, para salvar meus filhos? Óbvio. Como conceber, então, a ideia de que Deus, o Pai, tivesse criado um semideus e dito assim, agora vai morrer por eles, porque eu não vou. Não faz sentido. Mas quando eu entendo que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, morreu por nós, o meu amor vai à estratosfera, né, por esse Deus. Ele se envolveu na minha história. Ele veio em pessoa aqui, né? Então, aí está, o nosso Deus foi pregado na cruz. As mãos que moldaram Adão do barro foram pregadas na cruz. E de braços abertos, ele abraça a humanidade e oferece a redenção. Isso é maravilhoso, né? Jesus é Deus entre os homens, por isso que ele foi chamado de Emanuel. Sabe o que é Emanuel? Deus conosco. Mateus 1:23. Um dos nomes de Jesus expressa a realidade de que ele é o santuário em pessoa. O santuário representava Deus querendo morar com o seu povo. Jesus é o santuário em pessoa que veio habitar entre nós, dizendo, eu me interesso por vocês. Eu vim aqui resolver o problema e vou voltar. É a promessa que ele nos fez. Perguntas para reflexão. Primeiro, Deus é o Criador Todo-Poderoso, maior do que nossa imaginação possa conceber. A despeito disso, ele se preocupa conosco. Está em Salmo 40, verso 1, Tiago 4:8 e inúmeras outras passagens que mostram que Deus se preocupa com a gente. 2. O que Deus deseja que façamos em relação a ele? Aí podemos ler Hebreus 4:16, Jeremias 29:13, que fala que ele quer que nos aproximemos dele, junto ao trono de graça, né? Conversemos, enfim, ele quer que a gente se aproxime. A parábola do filho pródigo é uma prova disso. O filho pecou, foi longe, vendeu tudo que tinha, se afastou do pai, ofendeu o pai, mas o pai estava lá de braços abertos para recebê-lo. Esse é o nosso Deus. Essa parábola é uma das que mais bem expressa o caráter de Deus, porque nessa parábola o pai é Deus e o filho pródigo somos nós, que nos afastamos ou fora da igreja ou somos perdidos dentro da igreja, que é o filho mais velho, né? Vocês conhecem a história. Tinha 2 filhos perdidos, um dentro da igreja e um fora. E o pai ama os 2 e quer salvar os 2, né? Eram upstreamers na parábola aí. João 17:3, também então a gente pode ler depois esse texto para encerrar.
E neste momento eu quero ouvi-los. O que vocês querem dizer a respeito desse estudo maravilhoso? Para mim é um dos mais maravilhosos, né? A identidade do Deus a quem servimos, o Deus que se revelou na Bíblia. Eu quero vocês agora comentando. É só abrir o áudio e falar aquilo que está no coração. Foi tanta coisa, tanta informação de uma vez só que o senhor já perguntou e já respondeu na sequência, né? Poxa, me perdoem, então, falei demais. Sobrou muita coisa. Mas, por exemplo, essa questão da Trindade, que é um dos assuntos mais complexos, quando nós vemos assim que podemos fazer por comparação. Eu gosto muito da analogia já mencionada, não nesse vídeo, mas de outros autores, como, por exemplo, quando ele se refere a Deus e fala assim, o que é o tempo? Aí você define, passado, presente e futuro. O que é o espaço? É o comprimento, a largura e a altura. O que é a música? É a melodia, a harmonia e o ritmo. O que é a água? É o H2O. Né? Quais são os estados da matéria? É o sólido, líquido e gasoso. O que nós temos? Prótons, nêutrons, elétrons. Ou seja, é sempre 3 em 1. E essa é a assinatura, né? Ou seja, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o mesmo Deus, né? Você não consegue dividir a água é diferente, se você botar em 3 copos diferentes. Ela continua sendo a mesma água. E assim é Deus. Só que cada uma na sua função ali. São tentativas de aproximação de uma coisa que é impossível ser dimensionada, né? Mas a Bíblia, eu diria assim, que é um mistério revelado, porém não explicado, né? Nós nem teríamos condições de alcançar a revelação desse mistério, né? De quem ou de como é Deus, né? Por isso Jesus se fez homem para mostrar um pouco daquilo que podemos compreender do que é, de quem é, como é Deus, né? Quem mais quer comentar esse tema? Sem dúvida é um dos mais importantes realmente para nós cristãos, né? Ali no comecinho... Mafê, quer falar? Pode falar, Dudu. Beleza. Pode falar. Ali no comecinho que você falou me lembrou do C.S. Lewis, né, no Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala que se você vê, se chegasse uma pessoa e começasse a falar que é o Filho de Deus, ela não seria um revolucionário, ela não seria um grande mestre da moral, seria simplesmente um louco, né, que a gente não prestaria atenção. Então, para você, só tem 2 opções. Ou Jesus é um louco, ou ele realmente é o que ele falava. Aí, né, a gente pensando que 2000 anos depois a gente está tendo essa discussão, provavelmente é a segunda opção, né? E eu também acho muito lindo a gente pensar na ideia da Trindade. A gente está vivendo essa pandemia, um tempo meio de solidão forçada, né, infelizmente. Bom, tá bom que eu tenho 3 irmãos mais novos, né? Então eu não tenho muita solidão e nem solitude quando eu quero, né? Mas nós fomos feitos para convivermos em sociedade, né? Nisso todo mundo concorda que o homem é um ser gregário. E eu acho muito lindo que o próprio Deus, ele é uma relação, né? Ele é 3 em 1. Ele é feito de relacionamento. E isso mostra também o propósito dele para a nossa vida, né? Ele não quer que a gente viva sozinho, ele não quer que a gente fique solitário caminhando pelo deserto. Se a gente está caminhando pelo deserto, ele quer que a gente esteja juntos, né? Do mesmo jeito que ele está junto quando criou a gente e que ele está junto em todos os momentos. Eu acho isso muito bonito. Aliás, qual é o atributo, o maior atributo de Deus que mais o define? João mesmo disse isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é o amor em pessoa, né? Você sabe que tem atributos de Deus que são comunicáveis e aqueles que não são comunicáveis, né? Eu vou começar pelos incomunicáveis. Por exemplo, Deus é onisciente. Ele pode comunicar isso ao ser humano? Não. Deus é onipotente. Ele comunica isso ao ser humano? Não. O único ser onipresente, onipotente, né? Omnibenevolente, né? É Deus. Agora, ele comunica alguns atributos. Por exemplo, o amor. Se nós buscarmos isso em Deus, nós podemos ter esse fruto, que é chamado fruto do Espírito, né? O Espírito é Deus. Então, ele comunica o amor, a paz, a bondade, a paciência. Claro que estamos numa caminhada e a gente cai muitas vezes e esquece desse fruto e deixa ele de lado. Temos que voltar, né, de quando em quando para essa fonte. E quanto mais em contato com Deus, mais a gente vai poder refletir esse amor
dele em nós. Esses são atributos comunicáveis de Deus. Mateus. Eu acho muito bonito e muito interessante pensar assim que Deus, apesar de ser só um Deus, né? Ele são três pessoas. Essas três pessoas não são iguais, não são uma cópia umas das outras, né? Cada uma tem suas funções, cada uma tem seu papel, assim, vamos dizer, no plano tanto de criação quanto de salvação do homem, né? Uhum. Então, isso ajuda a entender também o plano de Deus para nós, seres humanos, quando ele diz por meio da palavra que quer que nós sejamos semelhantes a Cristo, iguais a Cristo em caráter. Isso não significa ter a própria personalidade suprimida, pelo contrário, a gente passa a ter um caráter único com esse Deus, e cada um tem sua própria personalidade, continua tendo sua própria personalidade. Então, eu acho isso muito bonito de pensar, que essa diferença aí entre caráter e personalidade e o plano de Deus para a gente, assim como ele é um em caráter, mas cada pessoa tem sua personalidade na Trindade, nós também temos personalidades diferentes e, portanto, papéis diferentes também na missão que Deus deixou para a gente. Muito bom. Aliás, Deus nem poderia ser amor se fosse um só, né? Porque o amor, ele pressupõe relacionamento, né? Doação, interação. Então, Deus é amor e ele é uma família. E ele se relaciona, né? E ele transmitiu isso para nós também. Nós vivemos em comunidade, em família, somos seres gregários, como se diz, né? Precisamos uns dos outros, né? Quem mais quer comentar essa lição maravilhosa? A Mafê, né? Tinha pedido a palavra? Eu posso ficar por último, a Ju abrir o microfone para falar, aproveitar que ela não estava com a gente um tempo atrás. Ju. Eu acho muito interessante. Eu acho, na verdade, a beleza que traz as Escrituras Sagradas na revelação da Trindade. A gente vê que Deus criou uma forma de se comunicar com o ser humano. E isso mostra o amor dele de diversas formas, diversas passagens. Que nem o Léo estava falando sobre a veracidade da Bíblia, das histórias sobre Jesus, quem Jesus é e como ele se apresenta de formas da Bíblia, né? Trazendo na questão da Escritura Sagrada e de outras pessoas que estudam sobre isso, a gente vê que não só na Bíblia, mas em outros meios ele é amor, e ele sempre foi amor. E as três formas que ele se fez para alcançar o ser humano em amor. O plano da salvação, da redenção, tudo foi encaminhado, pensado e planejado para alcançar o ser humano em amor. É o Espírito Santo que nos acompanha diariamente, porque não temos mais Jesus Cristo na nossa terra, nem no nosso tempo, mas da certeza de que Jesus intercede por nós e de que temos um Deus de amor. Isso é ter um pouco de paz e tranquilidade, é um amor que nos abraça e a gente se sente acolhido por isso, por saber que temos três, é uma família que não deixa de nos amar em nenhum momento e que Deus tem diversas formas, a personalidade de cada um deles, o caráter de cada um deles, a diferença entre eles para nos acolher, né? E eu acho que isso é a essência, né, da Bíblia. Ela vem falando sobre esse amor dos três, da Trindade. Então, eu acho que esse ponto da gente parar e refletir é o mais importante, porque através do amor a gente tem conhecimento de todas as outras coisas, dos conselhos sobre saúde, sobre as leis. A gente conhece isso e a gente aceita isso pelo amor da Trindade, né? E eu acho muito bacana isso. Amém. Cristiano? Oi. Gente, eu fico sempre emocionado porque um dos assuntos que mais me incomoda, assim, para ser sincero, incomoda não, um dos assuntos mais complexos, assim, que às vezes eu fico pensando e me tira algumas noites de sono, é a ideia da Trindade, sabe? Porque realmente, vamos ser sinceros, um grupo de estudo é incômodo. Você ter um Deus que é três, e aí eu não sei qual dos irmãozinhos aí, dos maninhos que falou, que dá das personalidades. Eu acho isso ótimo, Deus. Eu acho muito da hora que Deus não anula as nossas personalidades.
Pelo contrário, ele usa as nossas personalidades, e quando o irmãozinho falou assim, olha, Deus deixou um traço, não é uma cópia um do outro, pelo contrário, tem papel, tem função distinta, mas é um Deus. Isso para ser bem sincero, como o Michelson disse, não cabe na nossa mente. E aí é outra coisa que eu acho fantástica demais. Por quê? Porque Deus não cabe na nossa mente. E se Deus não cabe na nossa mente, isso para mim é o maior traço da divindade. É a coisa mais fantástica a ser entendida, a não ser compreendida, mas a ser admirada. Porque Deus não cabe na nossa mente. E Deus, na sua infinita misericórdia, por saber que nós teríamos essas dificuldades todas, no meu ponto de vista, essas dificuldades todas de entender isso, ele falou, cara, não tem como vocês entenderem Deus. É como, eu fico pensando sempre na passagem de Moisés lá, tentando ver Deus, Deus falando, não rola, Moisés, não vai rolar. E aí Deus vai lá e fala, não, Moisés, vou fazer um jeitinho aí para você sentir alguma coisa, para você sentir um gostinho do que eu tô falando, porque você não vai entender, você não pode ficar diante de mim. E aí Deus deixa a glória dele ali presente para Moisés observar. E Deus fez isso comigo e com você quando ele se manifestou em carne em Jesus Cristo. Nós não temos como compreender Deus. Mas quando Jesus aparece na cena, você fala assim, cara, eu não compreendo esse cara, mas eu quero andar com esse cara aí. Eu quero seguir esse Deus. É esse tipo de Deus que eu preciso. Esse é um Deus verdadeiro. Esse é o Deus que me faz querer ser uma pessoa melhor. E me mostra que eu não vou conseguir ser melhor do que eu sou se eu não estiver na cola dele, se eu não estiver atrás dele. Então eu acho isso fantástico, cara. Eu acho genial e grandioso em Deus se revelar para nós não ficarmos nessa aflição toda. O Cristiano falou de algo bem legal aí, que é a questão de Deus não cabe na nossa mente, é inconcebível. Então, isso é prova de que não foi inventado por um ser humano, né? Na verdade, Jesus é tão maravilhoso, tão excelso, tão grandioso, que se alguém tivesse inventado Jesus, seria um Deus, né? Exato. Então, é maravilhoso realmente isso que você destaca, Cristiano. Obrigado, viu? Mafê, como nós temos aí 10 minutos e contando, eu não quero deixar você por última não, viu? Quero que você fale já e se alguém, de repente, tiver mais uns minutinhos, pode também comentar. Ok. Eu tenho a minha mais uma dúvida do que um comentário sobre isso. Por isso que eu fui deixando todo mundo por último, porque o meu é assim. Quando Cristo veio para cá, mas depois ele morreu e foi para o céu, ele assumiu realmente a forma humana, a nossa forma, mas continuou sendo Deus do mesmo jeito. Uhum. Uma pergunta. Ele perdeu, então, como ele está na questão da forma humana, ele perdeu a possibilidade de ser onipresente? É uma boa pergunta. Eu vou mais, talvez, expressar uma opinião, né, do que necessariamente uma comprovação bíblica, porque Paulo diz claramente que Jesus levou seu corpo humano para o céu. E isso, para mim, é maravilhoso também, porque eu sei que no peito de Deus bate um coração humano. Já pensou nisso? Então, ele está identificado para sempre com a humanidade. Jesus, pré-encarnado, assumia a forma de anjo, né? Ele aparecia como anjo, tanto que ele é chamado de Miguel, né? Como anjo do Senhor. Mas depois que ele encarnou, e daqui para frente, ele é um irmão da humanidade. Isso é maravilhoso, né? É tremendo. Inclusive, as únicas evidências materiais do pecado que ficarão no universo serão no corpo dele. As chagas, as cicatrizes nas mãos, né? Ou no pulso aqui, né? Possivelmente, nos pés, né? Enfim, o corpo dele levará para sempre as marcas do amor, né? Do sacrifício de Deus. Ele, quando esteve na Terra, não exerceu diretamente sua onisciência. Por exemplo, quando ele disse assim, o dia da vinda do filho, ninguém sabe, nem, né? Somente o pai. Ele mesmo, enquanto estava na Terra, não sabia. Eu creio que agora ele sabe. Ele voltou ao céu, reassumiu suas prerrogativas divinas, né? As palavras aqui fogem, são insuficientes. Mas, de fato, ele volta, né? Ele reassume aquilo de que ele se esvaziou. Paulo diz em Filipenses que Jesus ele se esvaziou de sua divindade. É outra prova de que ele é Deus, porque somente se esvazia quem está cheio. Eu, ser humano, Michelson, jamais poderia me esvaziar de uma coisa que eu não sou. Não tem como. Jesus se esvaziou. É linguagem humana, é antropomorfismo, que é muito complicado, né, de alcançar, mas na expressão de Paulo ele se esvaziou, né? Ele abriu, não é que abriu mão, eu não vou nem falar mais nada. Ele assume a forma humana, mas Paulo diz que ele volta para o céu como homem. Então, ele reassume sua onisciência e eu creio que também a sua onipresença, né? É estranho você retirar de um ser um atributo que é dele, né?
você está meio que mutilando esse ser. Jesus não poderia perder um atributo que é dele, um atributo incomunicável que é dele, a sua onipresença. Embora saibamos que neste momento o representante aqui na Terra é o Espírito Santo. E Jesus até disse assim, é bom que ele venha, porque enquanto ele estava aqui, Jesus estava limitado pela natureza humana, não era onipresente. O Espírito Santo não está limitado por essa natureza humana, ele é onipresente. Então ele estaria em todos os lares, está aí com vocês agora e aqui comigo também, ele está em todo lugar. Jesus, enquanto esteve na Terra, não podia estar assim, dessa forma, e por isso que ele falou, é melhor que ele venha e eu vá. Vocês vão entender em algum momento. Então o Consolador que ficou é o Consolador igual a Jesus, porém não limitado pela forma humana de Jesus naquele momento. Agora, ele está no céu com o corpo humano? Eu não creio que ele perdeu esse atributo. Porque é quase como se ele deixasse de ser o Deus pleno. Seria um Deus mutilado, né? Mas eu não sei te explicar, Mafê, como é que pode ele ter um corpo humano e ainda assim ser onipresente, tá? Não me espere isso de mim, por favor. Michel, eu fico feliz demais de ouvir sua opinião assim, porque eu já ouvi muitas pessoas falando que Jesus escolheu não ter, mas eu também acho muito difícil um Deus limitado, porque o atributo de Deus é não ter limitação. E Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele não foi limitado. Ele estava executando o papel, a função. Ele estava sendo o cordeiro, o sacrifício, o segundo Adão, como Paulo fala. E no céu ele continua sendo o Salvador, né? O Deus Salvador. E isso que você fala de função, Cristiano, é muito importante, porque tem passagens que parecem contradizer tudo que a gente falou até agora. Quando, por exemplo, Jesus fala assim, eu não faço nada que o Pai não me mandar fazer, né? Ou então, textos que parecem que ele está dizendo assim, que o Pai é maior que ele. Lógico, em função, não em essência. Quando Jesus esteve na Terra, ele se subordinou, ele se autossubordinou. Então ele se faz realmente um ser que depende do Pai. A agenda de Jesus era o Pai que determinava. Tudo que ele fazia, o Pai direcionava, né? Inclusive, talvez até conhecer os pensamentos e encontrar as pessoas no lugar que estavam ali. Ele sabia que estaria lá porque Deus possivelmente passou com ele a agenda de manhã cedo. Enfim, eu estou aqui elucubrando algumas coisas, mas o fato é que Jesus, quando ele coloca em algumas palavras essa impressão de que ele é inferior, é uma questão de funcionalidade. Ele teve uma função aqui, né, de humilhação, de limitação. Se auto-humilhou, se auto-limitou, se auto-subordinou. Mas, em outros textos, ele fala da igualdade dele com o Pai. O próprio termo filho é um tanto inadequado, né? Porque, por que ele é filho? E às vezes, por pensar que ele é filho e o pai é o pai, algumas pessoas pensam, então o pai é mais do que o filho, né? Na verdade, a palavra filho até identifica a natureza. Os meus filhos são geneticamente como eu. Então, nós temos uma essência compartilhada. E o Jesus ser o filho do Pai celestial mostra também essa essência compartilhada. Mas não se esqueçam de que antes de ser filho na Terra, ele era eterno, né? Não tinha o nome filho. O nome filho passa a existir no Novo Testamento, porque ele nasce, né? Mas antes disso era outro nome. Era eu sou, era anjo de Jeová, era, enfim, tantos nomes que ele usa para tentar mostrar facetas diferentes de sua tremenda infinitude, né? Temos 3 minutos, acho que dá para ainda comentar um pouquinho. Eu não sei se a gente tem tempo, mas só para pegar o gancho para você me ajudar aí se eu estiver errado. Tem questão também a função pedagógica de Cristo, né? Porque uma vez que ele vem trazer salvação, penso eu, ele vem trazer salvação, ele mostra para o ser humano como é que um ser humano tem a natureza pecaminosa agora vive como salvo. E aí Jesus, ele se submete a Deus e fala, olha, a felicidade é assim, é você se submeter a Deus e você andar nesse espaço. É você orar, é você buscar a agenda nele, é você buscar ouvir a voz dele e assim você vai ter felicidade mesmo no mundo em caos. Pelo menos eu tenho essa impressão da função pedagógica de Cristo sim, na Terra. Tem 2 questões aqui que são importantes a gente mencionar sobre Jesus também, já que o Cristiano lembrou isso aqui, né? Jesus, ele é 2 coisas, digamos assim. Ele é modelo, mas acima de modelo ele é o Redentor. Então, por um lado, nós temos que imitá-lo, procurar imitá-lo, mesmo sabendo que nós sempre estaremos aquém dele. Quanto mais perto de Jesus, mais longe a gente percebe que está. Isso é santidade, tá? A pessoa que acha que já está como Jesus, ela está longe da santidade. É um farisaísmo, né? Agora, ele é um modelo em certo sentido, é um modelo inimitável, mas temos que tentar imitar. Mas ele é o Redentor, e como Redentor, ele é o Deus homem, o único ser humano que nunca pecou. Então, nós não somos como ele totalmente, né? É uma questão delicada, profunda, que merece talvez um momento de mais atenção,
essa questão de imitá-lo, porém não ser exatamente como ele, porque qualquer ser humano aqui, para começar, ninguém aqui nasceu de uma virgem. Acabou a discussão. Então nós não somos iguais a ele, mas podemos imitá-lo e devemos imitá-lo. Ele é o nosso modelo. Eu quero encerrar aqui, gente, nos minutinhos, segundos que temos, lendo João 17, verso 3, que diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se de tudo que a gente falou aqui, ficar esse verso está bom demais já. Que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Então, quanto mais a gente conhece Jesus, mais conhece o Pai, a divindade, mais pertinho da vida eterna nós estaremos, porque Ele é a vida eterna. Eu espero que esse estudo tenha feito com que vocês se apaixonem mais ainda por Jesus, né? Que o amem ainda mais de todo o coração. E que daqui para frente, ao estudarmos todos os temas da Bíblia, pensemos que Ele é o centro. E aí tudo fará mais sentido para a gente, tá bom? Vamos ver se dá tempo de orar ainda? Se interromper aqui, uma boa noite para todos. E a gente continua conversando lá no nosso grupo, tá bom? Oremos. Pai bondoso, muito obrigado por esse estudo, porque nós percebemos mais uma vez que Tu nos amas infinitamente e estás interessado em nossa vida e em nossa salvação. Obrigado pelo dom que o céu nos deu por meio de Jesus. Continua, Pai, abençoando o nosso grupo e as pessoas que vão assistir a esta gravação. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente, pela participação. Foi lindo, foi muito bom. Gostei muito desse estudo de hoje. E a gente se encontra semana que vem. E para o pessoal que está seguindo a gente, na nossa página do Instagram tem o link do PDF para baixar o nosso estudo também. Então, corre lá, acessa upstreamers.co e vocês vão ter o linkzinho lá para vocês poderem baixar.